Pronto, pessoal, voltamos para continuar, né, a segunda parte do tema de hoje, né? O que é que a gente tava falando, pessoal? Ou não, a gente não falou nada. Eu vou tomar um gole de água aqui, né, que eu acabei de merendar ali. Agora eu vou tomar um golinho de água para a garganta limpar, para a gente continuar essa segunda parte, tá, pessoal? Qual é o tema que a gente falou aí na primeira parte? Vamos ver aqui, né? Vamos ver qual é o tema que a gente estava falando, o que é a vibração espiritual alta. Então, o que é a vibração espiritual alta? O que é isso? A gente viu que é um conceito, né? Um conceito que se refere a um estado, né? Estado, quando fala estado, digo, de uma frequência energética elevada. Então, é o estado que a sua consciência está vibrando, tá? É isso que é uma vibração alta, né? Aí foi aonde que a gente parou, pessoal. A gente parou aqui, foi essa conexão entre a vibração e a manifestação é fundamental para aqueles que buscam criar uma realidade alinhada com seu desejo, né? Porque a gente estava falando da lei da atração, tá? Então, por isso que a gente parou aqui, né? Porque está intimamente ligada a frequência alta com a lei da atração. Ele diz que se você estiver vibrando alto, você vai atrair pessoas, circunstâncias com essa frequência. Se você estiver vibrando baixo, você vai atrair a vibração baixa de acordo com o que você está vibrando. É assim. Não tem o que fazer. O que é que a gente tem que fazer, pessoal? É trabalhar, se esforçar para a gente vibrar alto. Mas como é que a gente faz isso na prática mesmo? Nosso comportamento, nosso pensamento, tá? A vibração do amor é muito boa, tá, pessoal? Se você vibra no amor incondicional, nossa, você está alinhado aí com a espiritualidade elevada, tá? Aí ele fala, manter a vibração alta pode ser desafiador, especialmente em um mundo repleto de estresse e negatividade. Então, esse é o nosso problema, né, pessoal? É manter, tá? Às vezes até a gente fica elevado, mas depois aí, ó, acontece coisa negativa aqui, o estresse, as coisas, joga lá no chão. É isso, pessoal. É porque a gente está num ambiente ainda não é aprazível para a gente viver em uma frequência assim. A gente que está fazendo esforço. É a gente que está fazendo esforço para viver no ambiente. Porque o ambiente aqui, a Matrix preparou, não está preparado para a gente viver numa vibração elevada. Por isso que Cristo falou disso, o reino de Deus é tomar da força. É um esforço que a gente tem que fazer. Se fosse fácil. Eu tô vendo aí muitas propagandas aí dos espiritualistas dizendo para vir para despertar, para vir para a reunião dele, né, para ir para o curso dele, que tudo vai dar certo, né? É a maior alegria. É isso, pessoal? Não. É isso que às vezes as pessoas vão para esses acreditando nisso que essas pessoas estão falando e cai numa armadilha que é ela chega lá, não é bem como ela está pensando. E aí? Entende, pessoal? A gente não precisa fazer engano com a pessoa, tá? A pessoa vem pela espiritualidade por ela tomar consciência, tá? Aí ele fala fatores como alimentação adequada, inadequada, né? A falta de exercício, a exposição a ambiente tóxico pode diminuir a frequência energética. Então, tudo isso vai contribuir também para que você tenha uma frequência baixa. Além disso, a emoção negativa, como raiva, tristeza, pode impactar na vibração, né? Fazer com que baixe a sua vibração. É isso. Ó.
raiva, tristeza, né? Medo. Então, são vibrações baixas, né, pessoal? Se você está num sentimento desse aqui, você tem que trabalhar, tá, pessoal? Para sair daí, né? Porque a gente às vezes sente raiva, às vezes a gente fica triste, às vezes a gente entra no medo mesmo, tá? Mas a gente tem que trabalhar aí, tá? Peraí, não. O que é que Deus fala? O que é que buscar ajuda, a força da espiritualidade? É para isso que serve, tá? Aí ele fala: é fundamental estar ciente desses desafios e desenvolver estratégia, então, para superá-la, como prática de meditação e busca por um ambiente e relacionamento que promova positividade. Então, você tem que procurar um ambiente de positividade e até um relacionamento de positividade. É isso que a gente tem que fazer. Então, praticar a meditação, né, pessoal? É para equilibrar, para que a gente tenha como tomar decisão, procurar ambiente agradável, tá, pessoal? Então, um ambiente aqui que vocês estão procurando é aqui o meu ambiente, o meu canal. Porque vocês estão querendo isso, tá? Vocês estão buscando um ambiente, um relacionamento positivo. Então, positivo é aquele que está vibrando alto. Por isso que vocês estão procurando, tá? E veio parar no meu canal. E vocês estão aqui frequentemente. Pelo quê? É porque eu sou bonito, tal? Eu fiz a barba? Não. Não, é pela minha energia que eu estou vibrando aqui, tá? Espiritualidade está me movendo, então é pela minha energia. Não é por nada atrativo. O canal não tem nada de atrativo. Tem nem propaganda, pessoal, né? No meu canal, tá? Mas por que as pessoas estão vendo? Algo que eu estou vibrando está atraindo essas pessoas. Aí ele fala, a ciência também tem explorado o conceito da vibração alta, especialmente no campo da física quântica. Então, a ciência, tem a ciência que estuda a física quântica, ele sabe que a gente tem uma vibração alta, né? O qual a gente não está ainda, porque a gente está na terceira dimensão, tá? E a gente precisa fazer um esforço para a gente passar por uma vibração assim. Eles sabem, tá? Esse estudioso aí da física quântica, ele sabe disso. Ele fala, estudo mostra que tudo no universo é composto de energia. Então, ele sabe que tudo é energia. E que a frequência energética pode influenciar a matéria. Então, a consciência, né? O nosso espírito pode influenciar a matéria, tanto para o bem quanto para o mal. Vai depender de onde você está lançando essa sua energia, essa sua força. Porque você é um composto energético. Você está lançando energia. Agora, a pergunta é positivo ou negativo? Mas você vai lançar. Não tem como parar. Não. Eu não posso lançar, irmão. Não existe isso. Aí ele fala, isso sugere que a vibração alta não é apenas um conceito espiritual. Então, não é apenas um conceito espiritual, mas também uma realidade física que pode ser medida e observada. Então, é o que acontece com os radiestesistas e os reikianos. Ele mede a essa energia. Pode ser medida. Mas há uma comprovação, tem como então? É igual a energia, pessoal. Como é que os eletricistas comprovam que aquilo ali está passando energia? Ele vai lá com uma ferramenta, né, que mede ali, pá. Ele vê, aqui está passando corrente de energia. Mas ao olho nu ele vai ver isso? Não. É igual a gente também não vê também a energia, pessoal. Espiritual. Entende? E ainda tem pessoas que querem, eu quero a prova, eu quero prova.
Olha aí a prova, pessoal. O nosso corpo tem energia. Um médico mesmo mandou fazer um exame que é eletrocardiograma. Então, eletro de energia. Então, esse exame é para medir a eletricidade do meu corpo, do batimento cardíaco, tá? De tudo, tá? Ele mede a eletricidade. Então, é a prova que ele sabe que o corpo está composto de energia. Entende, pessoal? Existe bastante prova de que a gente é energia, tá? Bastante prova aí, mas isso não são ensinado, tá, pessoal? Deixaram isso, criaram uma matriz religiosa aí para poder falar sobre isso, sobre o comportamento, sobre o pensamento das pessoas. Isso era para ser ensinado. Muitas pessoas já têm ciência disso. Tem muitas pessoas que não têm, pessoal. É isso que a Matrix quer, tá? Você saber. Né? Aí fala igual o cara que eu vi na, na live, né? Dizer a ignorância é uma bênção. É? É aí, ó. Por isso que até hoje o ser humano não está sabendo lidar aqui com essa realidade quântica, porque essa é uma realidade onde tudo é energia, tá? Aí ele fala, é, a pesquisa sobre a relação entre a energia, saúde e bem-estar continua a crescer, oferecendo nova perspectiva sobre a importância de manter uma vibração elevada. Então, é isso, eles estão continuando pesquisando aí, tá? Mas não queira provar nada para ninguém, pessoal. Isso é uma realidade que a gente está vivendo, tá? Não tem nada para provar para esses, como é que se diz, que só só acredita ali vendo as coisas, vendo. Tem muita coisa que ele não vê e eles acreditam. Aí ele fala: toda a existência é manifestação da frequência universal, dominada pela nossa consciência, seja uma forma ou outra, em campo eletromagnético de ressonância e dissonância. Então ele está dizendo que tudo que é a manifestação aqui da frequência universal. Então, tudo aqui veio de Deus, tudo aqui é energia que veio da fonte, o qual a nossa consciência está manipulando. Tudo. Toda a existência. Então, toda a existência, tá? Ele diz que estamos em um campo eletromagnético. Então, quem é que está nesse campo eletromagnético? A nossa consciência. De ressonância, então, aonde você, o que você ressoa, você atrai, e dissonância, daquilo que você lança também vai voltar para você. É isso, pessoal, tá? E não fala essa verdade na nossa cara. Aí ele fala: todo o universo é constituído de um campo eletromagnético. Isso significa que tudo inclui cada um de nós. Então, até o nosso corpo, nós somos um campo eletromagnético, porque a gente tem campos, né? Temos o campo físico, o campo mental, o campo emocional, o campo espiritual. Então, também esses campos aqui que a gente, essas camadas que a nossa consciência está interagindo. Ter sua estrutura energética própria em acordo com a frequência universal. Então, você tem que ter a sua estrutura de acordo com a frequência universal, então, com a frequência de Deus. Foi por isso que a Matrix aí, o príncipe desse mundo, mandou mudar a frequência das músicas, porque ele quer mudar a frequência de que você está vibrando. Por quê? Era 432 Hz, agora toda a afinação dos músicos é 440 Hz. Por que ele mudou isso? Ele sabe, pessoal. Ele tem ciência das coisas, como é que funciona. Sabe, o príncipe desse mundo, tá?
o maligno, que a Matrix, ele sabe como é que funciona as coisas. Então, ele disse, não, essa vibração aí deixa eles equilibrados, então vamos tirar ele do equilíbrio. É claro, pessoal, tá na nossa cara, mas a gente não via porque a gente tava dormindo. Ele mantinha a gente aí nessa vibração. Se não é a espiritualidade que desperta a nossa consciência, chama a gente para fora, para a gente ver o que é que você está se passando, a gente não ia perceber essas coisas. Eu mesmo não ia perceber. E eu era músico, tá? Eu toco ali meu violão. Agora meu violão é afinado nessa afinação, nesse hertz aí. 432 hertz. Para trazer uma harmonia, né? Aí o que mais ele fala? Como sabemos, todos os seres humanos espirituais ocupam um corpo. Então a gente é um ser espiritual que estamos ocupando esse corpo agora, que é uma camada que a gente usa, a nossa consciência, porque a gente é um espírito, experimentando uma vida em um corpo físico, em um planeta, em um lugar onde aprendemos nossas lições na forma de situações, eventos de vida, relacionamento com as pessoas. Então, estamos aqui nessa realidade que é chamado Terra, né? Planeta Terra, que não é um planeta, pessoal. A gente está na Terra, uma parte da Terra que está aqui, porque a Terra ainda é maior do que a gente conhecemos, tá? Mas a gente está nessa parte para aprender nossas lições. Foi criada pelo Criador, tá? É um ambiente criado para a gente estar aqui aprendendo lições e eventos para o nosso crescimento, tá? Ele fala situações, eventos de vida comum com as pessoas, relacionamento com as pessoas. E a maneira a qual lidamos com as circunstâncias da vida. O objetivo de todos nós na Terra é atingir a iluminação e ascensão espiritual, ou seja, um domínio das lições que nos são oferecidas. Então, a gente é um treinamento para a nossa consciência. A gente veio para aqui, ganha um corpo, a gente está nessa realidade que a gente conhece como Terra, uma realidade física. Então, nossa consciência ganhou um corpo, a gente está aqui usando esse corpo e está experimentando as coisas. Para isso, para que a gente atingir a iluminação, para que através do nosso pensamento e comportamento a gente eleve a nossa energia, onde a gente vai ter uma ascensão espiritual. Tá? Isso pode levar mais de uma vida para alcançar nosso objetivo de ascensão. Então, pode levar mais de uma vida, né? É o que a gente está acontecendo com a gente, tá, pessoal? É porque a gente é reprovado, tá? E a gente não toma consciência e acontece essas coisas, tá? Por isso, pessoal, a gente tem que se dedicar, tá? Aí ele fala, a frequência dimensional, né, uma frequência de vibração alta, mais elevada, estão nos chamando. Então, a frequência alta está chamando, que é Deus está chamando, é o despertar. Quando a gente desperta, está chamando a gente. Não resista, pessoal, o chamado da espiritualidade. Não resista. Atenda a frequência, entre na frequência. A frequência boa que a gente veio para vibrar no amor de Cristo, a gente fazer o bem. Não resista a isso, pessoal. Tem pessoas que estão resistindo. Por que você está fazendo isso? Não faça isso, pessoal. Entre nessa frequência e vá até o fim, vá trabalhando, porque você vai ter a sua ascensão espiritual. Aí ele fala, começamos a ressoar com ela, iniciamos uma busca para descobrir mais sobre o que realmente somos, além de ocupar um corpo. Então você tem que descobrir o que você realmente é, além de você estar ocupando esse corpo, além de você estar usando esse corpo.
daqui a pouco você vai deixar esse corpo. Tá? Então você iniciou ali, quando você foi chamado para a frequência dimensional, que é essa frequência alta, elevada, né? Para que você descubra quem é você, que você não é só esse corpo, tá? O que é que você está fazendo aqui? Você veio fazer alguma coisa aqui. Entende, pessoal? Essa é o nosso trabalho da espiritualidade. Ele fala, aprendemos sobre energias universais, a de diferentes frequências e o que a ascensão realmente significa. Então, a gente está aqui para aprender isso, sobre as energias universais e diferentes frequências, o que é ascensão, o que significa essa ascensão. Nosso direcionamento energético de 3D, então, na terceira dimensão, para a quinta dimensão. Então, a gente tem que aumentar a frequência para ir para esse nível de consciência na quinta dimensão. São poucos, tá, pessoal, que estão vibrando aí, mas a vez vibra, depois cai de novo para a terceira dimensão, ele começa a vibrar, sabe? É uma luta, tá, pessoal? Porque a gente está numa frequência, está sempre nos puxando para baixo, ó. É o magnetismo, né? E a gente tem que ir se desprendendo, por isso que a gente tem que se desprendendo de várias coisas, principalmente as coisas materiais, tá? Quanto mais a gente está pegado às coisas materiais, a gente fica preso aqui. É por isso que a maioria das pessoas que deixa o corpo, né? Porque não morre, ela deixa o corpo, tá? Desocupa o corpo, pronto, acabou seu tempo de usar o corpo. Agora vai ser espírito, vá. Então, ela deixou o corpo. O que é que acontece? A consciência dela, ela tá dormindo ainda, tá tudo, tá pegada às coisas, a dinheiro, as coisas aqui, ela fica presa nessa dimensão. Ela não tem ascensão espiritual. Fica presa aí, sofrendo aí até segunda ordem, segunda ordem espirituais para você sair dessa frequência, tá? Então, posiciona na frequência o nível mais elevado de consciência, transmutando baixa frequência do medo para o amor incondicional. Então é isso que a gente tem que fazer. Transmutar as energias baixa frequência, né? Do medo, porque o medo é uma frequência baixa, para o amor incondicional. É essa vibração que você tem que sair de uma para outra. Até o ponto sem medo, até o ponto que você tiver sem medo. No amor, toda a vida é doada. Então, no amor, você se torna um doador. É uma frequência, você começa a doar essa energia elevada. O que mais, pessoal? Ele fala, é um estado de consciência elevado, né, que a pessoa está, onde a pessoa está em paz, em harmonia, em conexão com o eu interior e com o universo. Sua frequência vibracional, né, da nossa vibração é alta. Esse estado é muitas vezes associado à iluminação espiritual ou a um profundo sentimento de unidade com o todo. Então, é reconhecido como a iluminação. É o que acontece lá que Paulo fala. Desperta tu que dorme dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então, é esse processo aqui de a gente trabalhando essa frequência, essa harmonia. É isso, pessoal. Não tem o que fazer. Você quer que eu faça o quê? Me diga aí. Quer que eu não grave mais vídeo? Como é, pessoal? O que é que você quer que eu faça? Diga aí. Coloca aí nos comentários, vai. É incrível, tá, pessoal? Porque cada dia que passa que a gente vai... Nossa, vai me dando uma certeza no coração, pessoal. Aí a pergunta é, será que a Bíblia fala sobre essa vibração espiritual alta?
Será que a Bíblia fala? Os apóstolos, Cristo está ensinando a gente a vibrar alto? Não? Vamos ler, tá, pessoal? E aqui tem que ler mesmo, não é só comentar lá não, tá? É ler o versículo, tá? Então vamos ler. 1 Coríntios 12, versículo 25 até o 27. Vamos ler aqui. Isso faz que haja harmonia entre os membros. O que isso faz? Então, ele falar que você está no amor, amando a outra pessoa. Então, isso faz com que haja harmonia entre os membros do corpo de Cristo, de modo que todos cuidem um dos outros. Então, é para isso, é para que cada um cuide um do outro, pessoal. Se uma parte sofre, então, uma parte do corpo espiritual sofre, todo outro corpo sofre com ela, porque faz parte do corpo. E se uma parte é honrada, toda outra com ela se alegra. Entende, pessoal? Não tem como, tá? A gente tem que entrar nessa vibração do amor, um ajudar a amar o próximo. Não tem como, tá? Juntos, todos vocês são um corpo de Cristo. Então, todos nós juntos somos o corpo de Cristo. E cada um é uma parte dele. Então, cada um aqui que foi chamado para despertar a consciência, cada um é uma parte do corpo de Cristo individual, mas a gente é um corpo só. Então, um tem que ajudar o outro, pessoal. Tem que amar, você tem que entrar nessa vibração do amor. Senão tá fora da espiritualidade, não tem espiritualidade, pessoal. Eu sinto muito, tá? Nossa, eu passei por grupo, nossa, pessoal. Era uma divisão, era guerra, um ciúme, era uma frequência totalmente baixa, pessoal. Eu ficava até pensando, digo, nossa, isso aqui é a igreja de Deus. Eu lá, né? Eu ficava pensando, será que isso aqui é a igreja de Deus, viu? Eu ficava pensando, pessoal, por causa que as coisas que eu vi, as frequências, as pessoas que estavam ali, tá? Mas agora eu entendo, tá? Que não é igreja de Deus, nem coisa nenhuma, né? É o conceito aí da Matrix, tá? Aí o que mais, pessoal? Romanos 15, versículos 5 e 6. Mas tem pessoas lá, pessoal, que são da espiritualidade nesse meio religioso? Tem, tá? Tem pessoas no meio lá religioso aí da Matrix que tá lá, mas estão ainda dormindo. E eles vão despertar, tá? Espero, tá, pessoal? Aí ele fala, Romanos 15, versículos 5 e 6. Vamos ler. Que Deus é aquele que dá paciência e ânimo, possa ajudá-la a viver completamente em harmonia um com o outro. Então, olha o que Paulo está pedindo, que Deus, que é de paciência e de harmonia, de ânimo, possa ajudar a viver completamente em harmonia um com o outro. Então, Deus possa ajudar aí. Então, a gente precisa da conexão com Deus, pessoal. Que Ele vai ajudar na nossa harmonia para a gente poder estar em harmonia um com o outro. Cada um tendo para com o outro a mesma atitude de Cristo. Então, cada um tendo a mesma atitude que Cristo tinha. E então, todos nós podemos juntos louvar ao Senhor em uma voz, dando glória a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente faz isso, a gente está dando glória a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente está nessa vibração, a gente sai, tá fora, precisa alinhar a frequência, tá? Isso que é alinhamento da frequência vibracional, tá? Eu até já falei sobre esse conceito, tá aqui no vídeo no YouTube, alinhamento, tá? A gente precisa estar alinhado a isso. Aí ele fala, Romanos 12, versículo 16.
Viva em harmonia um com o outro. Então, a gente, você vê que ele está falando dessa frequência, tá, pessoal? Então, eu vou colocar lá aqui, os evangélicos não vai aceitar. O que é vibração espiritual alta? Então, vibração espiritual é você estar em harmonia, equilibrada de suas energias, onde você está numa frequência de amor, de paz. É você estar nessa harmonia. E é o que os apóstolos estão mandando. Vivem em harmonia um com o outro. Não seja orgulhoso, então. Não entre no orgulho que vem da frequência baixa, né? Que o orgulho vem do ego. Mas se faça amigo daqueles que não parecem ser tão importantes. Então, pessoas que não são importantes aqui nessa realidade, faça-se amigo. Mas se ele é seu irmão, não seja sábio aos seus próprios olhos. Então, não entre nessa frequência. É o que acontece, tá, pessoal? Tem pessoas aqui, tá, no meu canal, que nessa realidade, ela tem uma posição elevada, tá? Mas ela tá aqui tendo comunhão comigo, que eu sou nessa realidade aqui agora. Eu moro aqui numa periferia aqui de Salvador. E ela tá aqui me ouvindo. Pessoas aqui importantes. Por isso que eu já falei, tem jogador aqui, então, que é reconhecido aqui nessa realidade como algo, né? Na sociedade tem uma posição. Entende? E elas estão aqui, pessoal. Então, eles estão buscando aqui estar nessa conexão aqui comigo. Pessoas aí da sociedade estão aqui me ouvindo, pessoal. Você entende como a espiritualidade faz? Ninguém entende o trabalhar da espiritualidade, né? Vai levantar um cidadão da periferia aqui de Salvador falando de espiritualidade. Tem gente de posição na sociedade aqui tá me ouvindo. Ninguém entende, né, pessoal? Mas é isso, é o que a espiritualidade faz, pessoal. Porque aqui nessa realidade a gente tem alguma posição, mas a gente não é nada, tá? Então não seja orgulhoso, se faça amigo daqueles que não parecem ser importantes, não seja sábio aos seus próprios olhos, né? Não caia, você tem que seguir a intuição, tá? É isso que a gente que é espiritual tem que fazer. O que mais? Romanos 12, versículo 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a vocês todos, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Então, você não pode se elevar. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado. Então, entre no equilíbrio. De acordo com a medida da fé que Deus concedeu. Então, de acordo com a medida que a fé lhe concedeu, tá? Não se eleve além disso. Aí, o que mais? Ele fala Romanos 15, versículo 4 e 5. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, então, o nosso ânimo, a nossa perseverança vem procedente das Escrituras. E como é que as pessoas não querem ler, pessoal? Como é que quer ter ânimo? Como é que quer perseverar nas coisas espirituais? Não pode estar fora da espiritualidade. Leia o versículo, até a própria Bíblia. Paulo está explicando aqui que o nosso ânimo vem, nossa perseverança, nosso ânimo vem procedente das Escrituras. Mantenhamos a nossa esperança. Então é através da Escritura que a gente mantém a nossa esperança.
O Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. Então, um espírito que a gente vai estar unido, amando um outro. É um espírito de unidade, né? Harmonia entre o corpo. Tem que ter harmonia. Se não tem harmonia, não existe corpo aí espiritual. Tá, pessoal? Então a gente precisa entrar nesse equilíbrio. Essa é uma vibração espiritual alta. Essa é uma vibração espiritual. Tá? Então, é através das escrituras que isso nos alimenta, nos eleva a nossa frequência. Agora, não quer ler. Como é que quer ter uma vibração alta, pessoal? Eu não entendo isso aí, tá? Eu não sei onde é que essas pessoas arranjaram aí. Aí ele fala, Colossenses 3, versículo 12 até o 14. Portanto, como povo escolhido de Deus, né, chamado, né, santo, separado, né, e amado por Deus, né, revista da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Então, são frequências totalmente altas, tá, pessoal? A gente está vibrando aqui na compaixão, bondade, humildade, mansidão, são vibração elevadíssima. Então, os próprios apóstolos, discípulos estão falando para que a gente se revista dessa vibração, tá? Mas a gente conhece aqui como os sentimentos, a virtude que a gente coloca aqui na realidade. Então, quando a gente estiver vibrando, colocando essas virtudes aqui, a gente vai estar numa vibração alta. É claro, pessoal, ele estava ensinando isso, mas de outra forma. Aí ele fala, suporte-se um ao outro e perdoe a queixa que tiver um contra o outro. Por quê? Para você não entrar numa negatividade, né? O irmão aí, uma queixa, perdoe, suporte ele, abençoe ele. Não, calma. Então, isso demonstra que você está numa vibração elevada. Porque quando você não está na vibração elevada, você aí não suporta o outro, começa não, essa aí começa a brigar com o outro. Demonstra que você ainda está precisando elevar a sua vibração. Né? Perdoe como o Senhor perdoou. Acima de tudo, porém, revista do amor, que é o elo perfeito. Então, se revista desse amor. O amor de Deus, o amor incondicional, que é o elo perfeito. Onde você vai ter uma frequência elevada. Tá na Bíblia, pessoal. Tá na nossa cara. A gente que não via. Você está vendo agora porque eu estou falando para você, tá? Aí o que mais? Efésios 4, versículo 31 e 32. Livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Por que ele está mandando se livrar? Então, são frequências baixas, tá? São frequências aqui, amargura, ira, gritaria, calúnia, nossa, pessoal. Maldade, a gente não pode estar vibrando aí, tá, pessoal? Isso é uma vibração muito baixa. Seja bondoso e compassivo um para com os outros. Perdoe-se mutuamente, assim como Deus perdoou em Cristo. Então, você tem que estar nessa vibração. Entende, pessoal? Tava na nossa cara e a gente não via. Por quê? Porque tinha que abrir a consciência para entender isso. Então, os próprios apóstolos, né, estão ensinando você a se livrar de frequência baixa, você começar a entrar na bondade, na mansidão, na paz, começar a vibrar uma coisa elevada. Ele está ensinando você a entrar na vibração espiritual alta.
que é um estado de consciência. Entende, pessoal? Agora, o que mais? 1 João 4, versículo 18. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, aqueles ainda que estão na vibração do medo, ainda não se aperfeiçoou no amor de Cristo, no amor de Deus, que vai lançar todo o medo fora. O medo que a matrix religiosa colocou na gente, tá? É isso. Então, é através, quando você começar a vibrar no perfeito amor, então, perfeito amor, perfeito, o amor de Deus, que é um amor incondicional. Aí você vai expulsar o medo. Saia. Então, porque a energia, a vibração é mais alta. Então, o medo, ele não vai penetrar em você. É claro, tá, pessoal? Olha o que os apóstolos escrevem, pessoal. Pelo amor de Deus. Tudo isso está falando de vibração alta. E a gente não via. Por quê? A maioria dos evangélicos, eles não sabem disso, tá, pessoal? Os que estão aqui no meu canal, eles vão saber agora. Aí ele fala, Filipenses, versículo 2, capítulo 2, versículo 2. Complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, né? Tá na mesma vibração, em um só espírito, em uma só atitude. Então, era para ficar vibrando nesse mesmo espírito, nesse mesmo amor, pessoal. Ele estava chamando os irmãos para entrarem nessa vibração. Tá? O que mais, pessoal? Cadê? Colossenses 1, versículo 9. Por essa razão, desde o dia que ouvimos, não deixemos de orar por vocês, de pedir que seja cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento. Então, para que você seja cheio do pleno conhecimento. Então, quando você estiver cheio, você vai estar vibrando em uma vibração alta. Então, você vai ter conhecimento da vontade de Deus e de toda a sabedoria que Deus quer passar, e entendimento espiritual. Você não vai estar perdido aí. Tem muita gente que não tem entendimento espiritual, pessoal. Porque não está na vibração alta. Tá? O que mais? 1 Pedro 3, versículo 4. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada em espírito dócil, tranquilo, que é de grande valor para com Deus. Então, é essa beleza de dentro que a gente tem que mostrar. É essa vibração, é essa luz. Não é beleza de fora, exterior, tá? A gente tem que se cuidar. A nossa casca aqui temos, mas a verdadeira beleza é interior, que é essa vibração alta, é essa pureza, essa alegria, essa vibração alta. É o que vocês veem aqui em mim. Porque a minha casca aqui não é bonita, pessoal. Mas o que é que está atraindo a vocês aqui pro meu canal? É isso aqui, ó. É a vibração, é a beleza que vem de dentro. Tá? Não é fácil, né, pessoal? Aí, o que mais, pessoal? Filipenses 4, versículo 8. Finalmente, irmão, tudo que for verdadeiro, né? Tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável e tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Por que ele está mandando pensar nessas coisas que é verdadeiro, que é bom? Por quê? Para que a sua vibração espiritual esteja em alto. Ele está mandando você tirar as bagaceiras, né? Não pensar em maldade, não. Mas está mandando você pensar
em tudo que for verdadeiro, nobre, puro, amável, correto, de boa fama. Então você tem que pensar nisso. Aquilo que houver algo de excelente e digno de louvor, pense nessas coisas, para que a sua vibração esteja lá em cima. Os apóstolos estão falando disso, pessoal, de energia, de a gente equilibrar as energias. Mas eles estavam usando o nosso comportamental, o nosso mental, para que a gente equilibrasse essas energias. Cristo também, tá? Olha aqui o que Cristo fala. Mateus 6, versículo 14 e 15. Vamos ler aqui. Pois se perdoar as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se você não perdoar um ao outro, o Pai Celestial não perdoará a ofensa de vocês. Então, você tem que entrar nessa frequência elevada de perdão, pessoal. Se não entrar aí, tá fora da espiritualidade. E tem pessoas aqui na espiritualidade que não quer perdoar as outras pessoas. No meio evangélico também, tá? Conheci pessoas que disseram, não, eu não perdoo ela. Eu digo, não, isso não é de Deus, irmão. Deus manda a gente perdoar. É sério, pessoal. Você vê que para a gente vibrar numa frequência alta não é fácil. Então a gente vai ter que entrar nessa. Por que Cristo está mandando a gente perdoar? Para a gente entrar numa frequência alta. Porque se a gente não perdoa, fica ali com a mágoa, fica com o ódio ali, fica. Você está numa vibração baixa. Você entende a sabedoria que há por detrás do que Cristo está falando dos apóstolos, a sabedoria? Por que ele está mandando fazer isso? Poxa, tem que amar o inimigo. Tô com ódio dele, eu quero esganar. Nossa, a gente quando sente esse sentimento, tá, pessoal? A gente dá o ódio, né? Nossa, isso causa um mal na gente, pessoal. É uma vibração muito ruim, tá, pessoal? E eu já experimentei isso, tá? E não sabia o que era e mexia comigo, tá, por dentro. E eu não sabia. E era isso. E eu tive que, depois que eu fui aprendendo a trabalhar, eu tive que perdoar muitas coisas, tá, pessoal? Chorei bastante, tá? Mas a gente tem que entrar numa vibração alta, pessoal. Senão a gente tá fora da espiritualidade. E tem pessoas no meio religioso assim. Não entra na vibração do perdão, não entra na bondade. Então, para que você tá lá? Para que você tá lá? Para que você tá aí? Tá perdendo tempo. Porque Cristo falou, se você não perdoar um ao outro, o Pai Celestial também não vai perdoar você, não vai ter perdão para você. É difícil, tá? Mas é o que a gente tem que fazer, pessoal. Não tem para onde correr. E às vezes o sentimento que bate na gente, né, pessoal? Isso nos atrapalha muito, tá? Na nossa vibração. Então, pessoal, o que é que ele fala mais? Colossenses 3, 14 e 15. Vamos ler aqui. Acima de tudo, revista do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Então, é o amor que une todos nós. Então, se você não vibra no amor, pessoal, você está com ódio, você não perdoa o outro, não perdoa a ofensa do. Então, como é que vai unir, pessoal? Não tem como, tá, pessoal? Falar de espiritualidade, falar de frequência alta e não falar da vibração do amor que está unindo todos a gente. Então você está sendo atraído aqui pela vibração do amor que eu estou tendo aqui por vocês. E essas pessoas sentem o amor dela. Ela sente o amor que eu estou passando para elas. Elas estão melhorando, tá? Vai ter que quebrar muito orgulho aí, tá? Chorar aí, tá? Eu chorei também muito amargamente, tá?
Teve pessoas aqui que contaram aqui que choraram bastante, tá? Mas é a limpeza, pessoal. É para a gente ser uma luz, uma frequência. A gente tem que sair da frequência baixa, pessoal. Se a gente ficar no nosso orgulho, nas nossas coisas, não vai funcionar, tá? Então, ele manda revestir do amor. Como é que a gente se reverte? É camisa? É? Revista-se do amor. Não, é isso, é trabalhando a nossa frequência, começando vibrando com isso, tá? Para a gente estar no perfeita harmonia. Permita que a paz de Cristo, então, você tem que permitir, tá? Que a paz de Cristo governe o seu coração, não endureça. Não endureça o coração. O negócio é que tem pessoas que ficam endurecendo aqui o coração, pessoal. Aqui até no canal tem pessoas assim. Para que você está fazendo isso, pessoal? Está endurecendo o coração. Não permita que Cristo governe o seu coração. Pois, como membro do mesmo corpo, né, o corpo de Cristo, vocês são chamados a viver em paz. Então, você tem que viver na paz, recebendo a frequência de Cristo. E seja sempre agradecido. Então, agradeça. Não murmure, pelo amor de Deus, não fique murmurando. Ai, meu Deus, essa coisa que, não sei o que. Não fique murmurando. Agradeça a Deus pelas coisas, tá? Porque para você não entrar na vibração negativa. A murmuração é uma vibração negativa. E você ser grato, agradecido pelo chamado para viver em paz, tá? É uma frequência elevada, tá, pessoal? Eu espero que vocês, tá, pessoal? Vocês entendeu a mensagem, tá? O que é a vibração alta, né? Do espírito, do nosso espírito, né? O que é a vibração espiritual alta? Eu espero que vocês entendam, né? E por que temos que vibrar nesse estado de consciência? Por causa disso. Porque Cristo está nos chamando para viver uma vida de paz, de frequências elevadas. Todos que estão despertando a consciência têm que tomar essa consciência e não endureça o coração, tá? Não endureça, pessoal. Deixe Cristo fazer o trabalho em você. Vai tocar em você, vai chorar, chore, tá? Chore, derrame, tá? As coisas que tem lá dentro, tire tudo lá, para que você fique livre, limpo, leve. Teve pessoas aqui que choraram assim, mas na hora que ela saiu dali, ela saiu leve, ela disse, nossa, uma paz ela sentindo. Ela, tá, pessoal? Era essas coisas que estavam prendendo ela. Então, quando você é livre assim, então você pode evoluir espiritualmente. Tá certo, pessoal? Agradecer a vocês, tá? Agradecer a Deus, a espiritualidade, por me dar força para continuar aqui nessa jornada, tá? Obrigado, Deus. Obrigado, espiritualidade, pelos meus defeitos, por mais que eu tenha a dificuldade que eu encontro na vida aqui, tá? Porque eu moro em uma periferia que eu encontro dificuldade aqui, tá, pessoal? Mas é isso, com a ajuda de Deus, Ele está me dando essa força para continuar esse trabalho. E com a ajuda de vocês, tá? Vocês fazem parte dessa espiritualidade. Então, com a ajuda de vocês, obrigado, tá, vocês, por me ajudarem aí. E até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!